Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico pela PUC TV Goiás. Toda terça-feira às 11h30 da noite e também você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram, pelo Twitter e pelo canal da PUC TV Goiás no YouTube. E hoje nós estamos debatendo como educar com as ilustres convidadas, a professora Daniela Souza e a professora Rose Almas. As duas são pedagogas, especialistas, mestres e doutoras ou doutorandas em educação, especialmente na educação com novos recursos tecnológicos, né, que é o momento hoje da educação no Brasil. No bloco anterior, nós debatemos justamente a necessidade, né, que os professores têm como meio, como recurso das novas tecnologias para a educação. Mas, antes dos recursos, há a necessidade do conteúdo, dos objetivos, né? Os objetivos são essenciais para que o uso da nova tecnologia seja adequado. Não é isso, professora? Você está um bom aluno, viu? Estou um bom aluno, aprendi rápido, né? Então, quais os melhores? Por exemplo, o tablet e o celular substitui o notebook, o computador? Porque tu, quando a escola tem lá o laboratório de informática com os desktop, né, para os alunos estudar. Mas hoje em dia os alunos têm muito mais facilidades ao tablet e ao celular. Qual que é melhor para a escola trabalhar com os alunos? Olha, eu acho que com a evolução, né, dos meios eletrônicos, hoje o tablet, o celular, eles substituem o computador, porque eles trazem editor de texto, eles trazem aplicativos. Os smartphones já tem tudo, né? Eles já trazem tudo. Então, pensando em aparato tecnológico, o mais moderno, ele engloba mais funções. Hoje em dia, os jovens, os adolescentes, mais nem pedem computador, né? Eles se contentam com o celular. Isso. Porque o celular também tem tudo, né? Ele faz mais coisas do que o computador. Pois é, mas e o professor? O que é que ele pode fazer para utilizar, por exemplo, um smartphone na sala de aula? Para permitir que os alunos utilizem o smartphone na sala de aula, mas não para eles ficarem comunicando entre si lá no Instagram, no Facebook e no WhatsApp, mas para eles usar esse aparelho para acompanhar a aula. Como é que o professor poderia fazer isso? Olha, o professor, assim como ele planejava as aulas antigamente, com os recursos que ele tinha disponível, ele pode planejar a aula hoje com os recursos que ele tem. Então, de acordo com o objetivo da aula, né, de acordo com o conteúdo que ele vai trabalhar, ele pode sim trabalhar usando essas novas tecnologias que trazem sim algumas vantagens, né, de acesso. Agora, nós temos que lembrar o seguinte: nós temos um problema muito grande com a internet, né? Nem sempre o aparelho conecta a internet. E aí, às vezes, a gente planeja a atividade usando essas tecnologias. Eu gosto muito do livro. E eu falo assim, o livro nunca descarrega, né? O livro, ele não... Mas o celular também, dependendo do smartphone, o livro pode estar no próprio celular. Sim, pois é. Mas o livro de papel, você não corre o risco dele descarregar. Né? Você tem o livro na mão. Em novas tecnologias e tal, hoje assim, as crianças já nascem sabendo. Exatamente. Né? Eu tenho um netinho de 8 meses e eu dou o celular para ele já fica passando a mão assim para passar as imagens, né? Então, parece que é uma questão mesmo da natureza. A natureza vai adaptando, né, as espécies, né? Até quando, a partir de quando é salutar uma criança ter acesso a um produto eletrônico assim, de comunicação? Olha, não é uma coisa natural esse desenvolvimento do ser humano relativo às tecnologias. A gente tem sempre que pensar, né, nessa dimensão cultural que envolve esse uso. No meu ponto de vista, não tem uma idade mínima, a criança pode ter acesso a aparato tecnológico, não tem problema, desde que seja supervisionado por um adulto, né? Tanto em relação ao conteúdo que ela vai acessar, quanto em relação ao controle do tempo que ela vai ficar ligada àquele aparelho. Então, a criança, ela tem uma teia de relações que são saudáveis para o seu desenvolvimento. Então, a relação com os pais, relação com outras crianças, com a comunidade, né? E com a tecnologia. Nós não podemos substituir todas essas relações pela relação com a tecnologia. Então, você tem uma criança que fica muito tempo no celular, muito tempo no tablet, isso está acontecendo em prejuízo das outras relações. Então, ela tem que brincar com outras crianças, ela tem que conversar com os adultos, ela tem que participar da dinâmica da vida familiar.
da dinâmica da vida social, mas se houver esse controle, que ela tenha todas as relações saudáveis, não há problema nenhum de uma criança mexer com o celular. Esses dias, num CMEI, uma criança estava com um livro, e aí ele fez assim, ó, para abrir a imagem. Mas isso até eu faço. Eu pego um jornal, viu, professor Rosa? Eu pego um jornalzinho assim, que está muito pequeno ali, já faz a mesma coisa. Ampliar, né? Porque o celular, você recebe um textozinho pequeno, você abre, né? E ele fica acessível, né? Eles estão familiarizados. E acho que é importante destacar, principalmente para os pais, né? E família, tá mexendo, utilizando esses recursos, né? A tecnologia, o homem, melhor falando, ele se relaciona com o mundo que ele vive por meio de mediações, né? O corpo, o pensamento, né? É importante dizer que a educação, ela tem múltiplas finalidades. Isso. Não é só conhecer, né? A pessoa tem que saber adquirir conhecimento, tem que fazer, isso, né? Tem que conviver e ainda ser, não é isso? E a tecnologia é um desses elementos que permitem a mediação com o mundo. Né? Então, nós vivemos numa determinada época histórica. Então, a criança, o jovem, o adulto, está utilizando esses recursos com autonomia, ele está se integrando a essa época histórica que ele está vivendo. Agora, o importante o que a Daniela ela ressalta também é que uma criança não vai usar um recurso desse sem uma supervisão do pai, né, ou da mãe, ou da família, né? É aquela história, ele não tem capacidade de eleger os conteúdos saudáveis né? Se ele está numa idade de escola, né, ele tem que ter rotinas, então ele vai usar o videogame quando? Né, a tarde toda, se ele estuda de manhã, ele tem que ter determinados horários. Então, são essas questões que envolvem o risco também, não, professora? Se a criança se isolar, sim, observando, sei lá, o tempo todo usando um tablet ou um celular, se ela se isola nesse mundo, ela tende a acreditar que a realidade é aquilo ali. É aquela ali, né? E perder de vista a verdadeira, digamos assim, realidade, que é o mundo real, o mundo das coisas, não é isso? Isso, então, há esse risco, né? Então, é importante que a criança utilize recurso tecnológico, brinque com outras crianças, leia um livro, assista um filme, né? Que ela tenha essa diversidade de elementos que possam estar mediando o mundo que ela vive para que ela possa elaborar uma compreensão desse mundo que ela vive. Exatamente, porque o aprendizado também depende da pessoa conviver com coisas, não? Por exemplo, a pessoa ter noção, uma criança, mais ou menos ali de 4 a 7 anos, ela está adquirindo noções que são fundamentais para a matemática, que é a profundidade, a identidade, a diferença e tal. Então, conviver com objetos, né, pegar em coisas, não é fundamental para adquirir e desenvolver essas habilidades? Exatamente. Sim. O movimento é muito importante. A criança, ela tem que ter um desenvolvimento motor, né? Isso a tecnologia, com exceções, né, alguns jogos que incluem movimentos, mas esses são menos acessíveis, mas a criança precisa se movimentar. E quando você fala de jogos, você está falando de jogos com coisas, não? Ou é jogos eletrônicos? Jogos eletrônicos. Nós temos alguns jogos eletrônicos que a criança se movimenta na frente da tela do computador ou da televisão. Sim. Mas esses são mais restritos. Sim, mas o problema é que se é eletrônico, mesmo se a pessoa usa aquele óculos tridimensional, ele tem a noção da tridimensionalidade, mas ele não toca nela. Isso. Certo? Enquanto que brincar com coisas, com Lego, por exemplo, ele tem a noção da tridimensionalidade. Ele pega nas coisas, sabe ver, ele tem a noção de volume, de profundidade. Isso. Eu acho que isso é fundamental para a pessoa ter um conhecimento matemático, mesmo abstrato. Quer dizer, para ele conseguir abstrair, saber, por exemplo, pensar abstratamente o que são aqueles entes matemáticos, ele precisa dessa convivência material com as coisas. Não há essa necessidade. O importante, Daniel, é que ele tenha essa diversidade de contato. Sim. Ele possa pegar no concreto, nos blocos lógicos, no Lego, construir, mas construir no Minecraft também a sua cidade, que é um jogo que a criançada utiliza muito e que tem sido utilizado em escolas na área da matemática, com áreas, né, perímetros e outros conteúdos desenvolvidos, que ele tenha essa diversidade, que ele tenha o concreto e o virtual. Um não exclui o outro, pelo contrário. Acho que eles têm que se integrar na sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade que é tecnológica. Eu já tive, professor, aluno índio, Chavante. E me surpreendeu, adolescente Chavante, me surpreendeu a capacidade que eles tinham de aprender matemática. E depois eu fiquei pensando, por que eles têm mais facilidade de aprender matemática do que os outros alunos?
E achei que era essa convivência que eles tinham com as coisas, com o mundo físico mesmo. Sabe? Com a água, com a pedra, com a madeira, com as coisas, com a convivência também. Eles adquiriam uma capacidade, eles entendiam muito mais os números, contar, multiplicar, dividir. Eles aprendiam isso com muito mais facilidade que os outros alunos e me pareceu que era mais a convivência material e menos essa convivência com o mundo virtual. Eu acho que o nosso pessoal da cidade hoje, não sei, é claro que a convivência com o computador acaba ajudando muita coisa também na parte lógica, né? Mas eu tenho a impressão que eles têm uma capacidade menor de fazer abstrações, de pensar de uma forma mais abstrata, como é que eu diria? Eu vou colocar outro elemento, professor. Pois não, professor. Eu acho que o jovem de centros urbanos, né, eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? São multitarefas, igual o Windows, vamos assim dizer, né? Um sistema que é multitarefa. E nós não somos multitarefas, né? Hoje um jovem assiste televisão, escuta uma música e estuda, ou faz uma tarefa de casa. Né? Até que ponto essas atividades estão sendo realizadas na sua plenitude?